porções de vida você já recebeu, mas será que percebeu? Você já agradeceu por ter acordado hoje? Eu não estou falando daquele obrigado, Senhor, por mais esse dia, que às vezes a gente diz quase que no automático. Eu estou falando de você realmente perceber. Eu acordei. Meu coração continuou batendo enquanto eu dormia. Eu abri os olhos, respirei, ganhei mais um dia. E eu estava meditando muito sobre isso, porque eu pesquisei. Mais ou menos 186 mil pessoas morrem por dia, em média. E enquanto a gente dormia, para milhares de pessoas a vida estava terminando. Mas a gente acordou. E qual foi talvez uma das primeiras coisas que a gente fez? De repente a gente reclamou porque o celular despertou. Aí a gente falou, já. Olha como nós somos interessantes. A gente consegue reclamar justamente daquilo que prova que a gente tá vivo. É o despertar. Pois é. E eu não tô falando isso para gerar uma culpa em você. Eu tô falando isso porque a gente tem uma capacidade impressionante de nos acostumarmos com aquilo que é muito precioso. A gente acostuma com a saúde, a gente acostuma com a família, a gente se acostuma com a casa, a gente se acostuma com as pessoas. E depois que a gente se acostuma, a gente para de perceber. Foi aí que eu lembrei uma história de Jesus. Jesus estava entrando em um povoado quando 10 homens leprosos começaram a gritar de longe, pedindo misericórdia. Jesus olha para aqueles 10 homens e dá uma ordem para eles: vão se apresentar aos sacerdotes. E a Bíblia diz, vamos ler em Lucas 17. Abre a sua Bíblia aí, Lucas 17. Lucas 17, vamos ler o versículo 14. Depois você lê o capítulo todo. Faça isso, por favor. Mas o versículo 14 diz assim: e enquanto eles iam, foram purificados. Olha que lindo, os 10. Não foram 9, não foram 5. Os 10 receberam um milagre. Mas olha o que aconteceu depois no versículo 15 e no versículo 16. Olha, um deles, quando percebeu, eu gosto disso, que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Olha que lindo, eu acho essa expressão maravilhosa. Quando viu, todos foram curados, mas aquele homem, ele viu, ele percebeu, ele parou, ele voltou. Então Jesus fez a pergunta no versículo 17. Olha só, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Ixi, essa pergunta ela mexe comigo, porque talvez o grande problema não é que Deus faça pouco, porque Deus nunca faz pouco na nossa vida. O problema é que a gente está acostumado demais com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E olha, a gratidão começa quando a gente volta a perceber. Pense na sua vida.
Talvez você hoje tenha aberto a geladeira e pensado: eu não tenho o que eu realmente queria comer hoje. Só que os dados que a gente tem hoje das Nações Unidas mostram que 673 milhões de pessoas passam fome no mundo. E talvez você tenha reclamado, por exemplo, da sua casa, mas tem um teto sobre a sua cabeça. Talvez você tenha reclamado do barulho dos seus filhos, mas você pode ouvir a voz deles hoje. E talvez você tenha reclamado porque você precisou trabalhar e estava trânsito e você tinha que pegar o ônibus e estava frio. Mas você tem um trabalho, você tem uma atividade, você tem uma capacidade, uma oportunidade de produzir. Talvez o seu casamento não esteja do jeito que você gostaria. E é claro que tem coisas que realmente precisam mudar. E gratidão não é fingir que não existem problemas, mas será que no meio de alguns problemas nós não temos centenas de coisas para agradecer e perceber? E isso é diferente, isso é a diferença, tá? Porque a pessoa ingrata olha para algumas coisas e olha para o que tem e pergunta: é só isso? Já ao contrário da pessoa grata, ela olha para o que ela tem e ela diz: meu Deus, olha o que eu tenho hoje. E sabe o que é mais interessante ainda, que eu quero falar para você, que são descobertas? Essa maneira de perceber a vida, ela não é irrelevante para o nosso cérebro. Existe uma região do nosso cérebro chamada núcleo accumbens. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é simples, tá? Esse núcleo accumbens, tá? Ele faz parte dos circuitos cerebrais, sabe, envolvidos na questão das recompensas, da motivação, da aprendizagem, da percepção de valores. E essas regiões ativadas, você sabe que elas vão produzir ocitocina, serotonina, os hormônios da alegria, da felicidade. Então, essa parte do cérebro reconhece as coisas e ela é aditivada através da gratidão, através da valorização dessas coisas. E aí o cérebro vai reconhecendo essas coisas que precisam de atenção, olha só. E pesquisas mostram que gratidão, ela encontra relação, sabe, com essas coisas, essa parte do cérebro, sabe, dessa conectividade envolvida, sabe, nessas emoções. Então eu gosto de lembrar disso e pensar em uma cena para exemplificar isso, tá? Imagine alguém que tem um carro muito bom, mas não cuida dele, não presta atenção, por exemplo, no combustível, não faz manutenção, não percebe o que aquela super máquina precisa, sabe? Aquela pessoa tem potência na mão, mas não está usando bem aquilo que tem nas mãos. E a gratidão funciona mais ou menos como um treinamento de percepção de valores. Você começa a ensinar a sua mente. É assim. O seu cérebro, ele diz para você: presta atenção nisso. É isso que a gratidão faz com o cérebro, ativa ele.
E aí o teu cérebro fala para você, presta atenção nisso. Isso importa. Isso tem valor. Não passe desapercebido nisso. Olha só, como se isso não fosse nada. A gratidão é diferente, sabe? É muito diferente do que você repetir obrigado, eu sou grato. Sabe, gratidão verdadeira é percepção. É olhar para uma refeição e perceber, sabe? Eu tenho alimento. É olhar para alguém da sua família e pensar, essa pessoa não vai estar aqui para sempre. E eu quero estar com ela, quero amar, quero perdoar, quero valorizar enquanto eu tenho essa pessoa. É você acordar e pensar, uau, eu tenho mais um dia. O que eu vou fazer com ele? Por isso, gente, que as pessoas gratas, elas realmente são pessoas mais potentes. Não porque a gratidão seja uma mágica, não, mas porque a gratidão, ela nos leva a perceber os recursos. A gratidão nos leva a perceber oportunidades. E a Mia, por favor. Meu Deus, vamos ser gratos por todas as coisas. A gratidão nos faz perceber as pessoas, nos faz perceber pequenas conquistas, nos faz perceber portas que já estão abertas, perceber o que a gente já tem nas mãos. Imagine duas pessoas diante da mesma situação. As duas têm dificuldades financeiras. Só um minutinho, gente, olha só, vou mostrar para vocês a Mia. Vem cá, Mia. Olha a Mia aqui, ó. Vamos ser gratos por todas as coisas. E a Mia hoje vai aparecer no nosso devocional, porque ela está aqui fazendo barulho. Como eu estava falando, duas pessoas, as duas têm dificuldade financeira. Uma passa o dia dizendo, eu não tenho nada dá certo, minha vida não anda. E a outra pessoa, ela reconhece assim, está difícil, mas eu tenho capacidade, tenho pessoas, tenho experiência, tenho alguma coisa nas minhas mãos. E por onde eu vou começar hoje? Pois é, a realidade não mudou naquele momento, mas a visão muda. E quando a nossa visão muda, as decisões podem mudar, gente. E quando as decisões mudam, as nossas atitudes mudam. E quando as nossas atitudes mudam, a vida começa a tomar outra direção. Talvez seja por isso que a Bíblia fala tanto sobre gratidão. E olha, leia comigo o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos ler. 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim, vamos ler. Vamos ler, Mia, olha só. Olha que lindo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Preste atenção, olha só. Ele não disse que todas as circunstâncias serão boas. Ele disse que em todas as circunstâncias nós ainda podemos encontrar motivos para sermos gratos. E depois Paulo ainda escreve algo que parece ter sido escrito para essa geração de hoje, lá em Filipenses 4:8. Vamos ler. Filipenses 4:8 diz assim, olha só que lindo, gente. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amado e tudo que for admirável, pensem nessas coisas.
É como se Paulo estivesse dizendo: cuidado com aquilo que você coloca a sua atenção. Porque aquilo que você procura, você começa a perceber. Isso é verdade, tá? E eu quero voltar aos 10 leprosos. Todos receberam, mas um voltou. E talvez Jesus esteja fazendo a mesma pergunta: onde estão os outros 9? Quantas coisas Deus já fez na sua vida, na nossa vida, e nós simplesmente seguimos caminhando. Talvez você tenha pedido pela casa que você hoje acha pequena. Talvez você tenha já orado pelo emprego que você tem hoje, mas hoje você está reclamando dele. Nós precisamos voltar a perceber todas as coisas que Deus tem feito. E dizer: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Obrigado, Senhor, porque eu ganhei mais um dia. E viver, e não só ter palavras, mas viver isso a cada dia. Viver percebendo o valor da vida que Deus colocou diante de nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar agora, você vai puxando, tá bom? Vamos orar, amém? Pai, eu quero te dar graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Davi disse: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, Senhor querido, nós queremos pedir perdão nessa hora, porque nós paramos de perceber cada detalhe das coisas extraordinárias que o Senhor tem feito todos os dias na nossa vida. Perdão porque nós nos acostumamos com todas as coisas, Senhor. Acostumamos com bênçãos e nem percebemos mais que temos recebido milagres todos os dias. Nos perdoa, Pai, porque às vezes sem perceber a gente está recebendo e mesmo assim temos reclamado e temos tido atitudes de uma vida ingrata. Que nós possamos parar todos os dias e perceber, e viver em paz, e viver satisfeitos, e viver, sabe, te louvando. Sim, ensina-nos, Espírito Santo, a viver realmente de uma forma grata a Deus, a fim de reconhecermos tudo aquilo que o Senhor tem feito, a fim de que nós tenhamos uma vida com paz, com alegria, com satisfação. Sim, porque tudo isso é gerado de uma vida grata. Que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que delícia de devocional. Que você, antes de qualquer reclamação, você possa perceber todos os detalhes que Deus tem feito na sua vida e valorizar ao máximo tudo o que Deus tem colocado diante de você. Amém? Seja abençoado e até o nosso próximo Porções de Vida, em nome de Jesus.